Retomando então, conversa de peso de hoje com o grande Faisal Caram, ex-prefeito da cidade de Campo Bom, secretário também de obras da cidade de Novo Hamburgo, uma trajetória também, né, como empresário no comércio aqui da região. Justamente o Faisal, no primeiro bloco, o Faisal contou um pouquinho da trajetória pessoal, também essa parte empresarial. Mas há 34 anos atrás, quando tu vieste aqui para a região do Vale dos Sinos, era uma região onde o forte era, principalmente Novo Hamburgo, Campo Bom, era o calçado, né? Praticamente a economia se restringia a esse segmento. São Leopoldo sempre teve um pouquinho mais variado, né? A questão das empresas, enfim, hoje ainda tem polo tecnológico, mas também tinha muito forte o calçado. E hoje isso mudou bastante com a crise do calçado. A gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre essas mudanças. Como é que tu vê essa diferença do que tu, há 34 anos atrás, tu chegaste aqui na região, para os dias atuais, as dificuldades encontradas naquele momento e o que tu vê hoje? São realidades bastante diferentes. As nossas cidades, aqui no Vale dos Sinos, principalmente as maiores, considerando São Leopoldo, Novo Hamburgo, que são as de maior porte, na faixa de 250, 270 mil habitantes, né? Elas estão mudando sua matriz produtiva, né? Estão virando cidades de serviço, prestadoras de serviço, né? Um exemplo disso é a cidade de Campo Bom. Se a gente pegar ela, que é uma cidade bem menor que Novo Hamburgo e São Leopoldo, hoje eu lembro que no final de 2016, quando estava saindo da prefeitura, terminando o mandato, né, o ISSQN de um dos últimos meses de governo foi maior que o ICMS. Nossa. Então, pela primeira vez, o município de Campo Bom arrecadou mais ISS mensal do que ICMS. Só para o público leigo entender, ISS é de serviços. Serviços, né? O imposto de produtos é o... que incide entre 2% e 5% da alíquota, né, conforme a classificação da empresa, né, do seu objeto social. Que é um imposto de serviço, outro imposto é para produtos. Então, por um lado foi fantástico, porque aquilo foi o resultado de um trabalho muito intenso ao longo de mais de 20 anos dentro da prefeitura, de ter feito essa leitura que a matriz de produção estava centrada somente no calçado e nos seus componentes, que um dia teríamos problema. E essa leitura ela foi muito bem feita no passado, e os prefeitos que vieram deram continuidade a ela, buscando a atração de novas empresas, buscando no serviço como alternativa. Alguns municípios não fizeram sua tarefa de ter esse cuidado, né? Então hoje se paga um preço muito alto de ficar na dependência de uma ou duas empresas que são a base da economia do teu município. E quando essas empresas param a produção, ou tem uma queda de produção, causa um dano violento nas contas do município, né? Porque o custeio e a máquina continua com o seu custo estável subindo sempre. Tu não consegue baixar custos, infelizmente. Exatamente. É muito difícil, mesmo que tu reduza quadro de funcionários, reduza a carga, hora extra, combustível, consumo disso, daquilo, os serviços já estão junto à comunidade e tu não consegue cortá-los. Uma porque a comunidade precisa. E o certo seria ampliar esse serviço. Se tu vai reduzir ainda, é um problema. Então esse quadro ele se agravou muito nos últimos 20 anos. Por N questões de mercado, de outros países entrando de forma agressiva, do Brasil não ser competitivo, ter um custo, infelizmente, muito alto por causa da carga tributária do país. Tudo isso incide e faz com que os nossos municípios tenham empobrecido muito nos últimos anos. A nossa região do Vale dos Sinos, que responde por um PIB bastante interessante, sendo o segundo PIB do Rio Grande do Sul, o primeiro aquela zona de Caxias, há um empobrecimento e uma retração que reflete no comércio, na prestação de serviços, entre outros. Então, se os municípios, através de seus prefeitos ou prefeitas, não buscarem de forma associativa ações coletivas, tendo um governo que dê condições do Estado voltar a crescer, que o governo não seja um empecilho na vida dos prefeitos e da sua comunidade, nós não teremos outros caminhos. A falência está ali na frente. A gente tem visto quase todo dia. Tivemos a notícia de hoje de manhã de uma fábrica de calçados em São Francisco com 360 pessoas desempregadas. Complicado. Em uma cidade do tamanho de São Francisco, perder uma fábrica desse porte é perder parte da sua receita. São 360 salários que deixam de girar dentro do município. São 360 famílias, né? Porque não é só o funcionário. Sem os terceirizados. Exato. Então isso é muito sério.
Sem dúvida nenhuma. E quando tu assumiste a prefeitura de Campo Bom, como é que tu encontraste a prefeitura, o período do teu mandato, como tu conseguiste conduzir esse período à frente da prefeitura de Campo Bom? Eu não vou dizer que foi tranquilo, porque a gente também pegou esse período de transição, né, do fechamento de grandes empresas em Campo Bom, que nós tínhamos, tipo Schmidt Irmãos, Reicher, entre outros, que geravam aí de 7 a 8 mil empregos. Exatamente. Grandes empresas. Né? E hoje, no nosso Vale do Sino, os grandes empregadores são as prefeituras. Essa é uma realidade. Hoje, o grande empregador é o município. É verdade. Isso serve para Novo Hamburgo, serve para São Leopoldo, entre outros, né? E quando o município passa a ser o grande empregador, significa que a estrutura, né, a base da economia começa a tomar outro caminho, e não mais a geração de emprego e renda. Quando a gente não tem emprego, não tem renda, nós não podemos ter saúde, segurança, educação de melhor qualidade, porque falta o básico. É claro que eu acredito que seja um pouco exagerado, mas já tiveram convidados aqui, Faisal, que disseram que os prefeitos hoje da nossa região, independente de partido, enfim, eles são muito mais uns gestores de RH, né, tendo que conciliar pagamento de folha, enfim, do que realmente administradores públicos, porque praticamente não sobra dinheiro para as prefeituras conseguirem fazer as obras, enfim, as demandas que o município exige. Eu sempre coloco uma coisa, talvez seja pesado o termo que eu vou usar. Existe no nosso país, né, pelo menos do meu ponto de vista, duas situações. A primeira, o que acontece, que a comunidade tem visto de forma diária nos meios de comunicação, que são as questões das denúncias da Lava Jato, de operações da Polícia Federal, N coisas assim, que quase todo dia tem uma operação, é uma demonstração clara da incompetência gerencial que o país tem como um todo, que são os desvios, os roubos. Isso, para mim, significa 50% da incapacidade gerencial. E eu agrego os outros 50%, que é a incompetência e a falta de preparação dos gestores. Também é importante. Tu somando esses dois, tu tem 100% de perda. Né? Porque a política, infelizmente, ela virou uma forma de sobrevivência. Né? A política virou uma forma de sobrevivência. Virou uma profissão. Né? Por quê? Porque, de uma maneira geral, aquelas pessoas qualificadas, preparadas, elas não querem se envolver na questão política partidária. Porque os partidos são um problema na sua essência, vive-se de eternas brigas entre partido por espaço, senão nós não teríamos aí 35 partidos hoje. Exatamente. Né? São dissidências na origem, são brigas intensas pelo poder, pela permanência do poder, que criam um desgaste muito grande. E a outra situação, sem dúvida nenhuma, a falta de preparação para os gestores, de conhecerem a realidade. Tu ganha uma eleição, senta na cadeira de prefeitos, bom, agora eu faço o quê? Eu não estou preparado para uma realidade. E conduzir essa máquina pública não é e simples, né? Ela é muito diferente, ela é muito amarrada, ela é muito pesada, ela tem muito regramento, ela tem muita fiscalização, que está certo. Agora, por que a gente tem um controle rigoroso no Tribunal de Contas, do próprio TCU, entre outros órgãos ali de Ministério Público e coisas assim? Porque existem muitas falhas, né? E se joga hoje para cima do funcionário público, de uma maneira geral, como o grande culpado de tudo que acontece nesse país. O inchaço da máquina é por conta do funcionário. Para aí. O funcionário não chegou lá, sentou numa cadeira e disse: agora eu vou fazer parte da folha de pagamento da prefeitura. Exatamente. Né? Alguém fez concurso público, alguém chamou ele como cargo de confiança. Ele não entrou lá por vontade própria. Né? Então, para aí, tem responsáveis por isso. A partir do momento que tu faz um concurso público, bota um edital na rua, tu tem que ter a consciência que aquilo lá provavelmente seja para o resto da vida, até o funcionário se aposentar. E depois tem o compromisso também da aposentadoria. Exatamente. Aí nós pegamos um período auge da economia, que foi no período Lula-Dilma, no primeiro mandato da Dilma, onde o país, por questões globais, teve uma injeção de recursos muito grande externos para cá, até se fazer a famosa Copa do Mundo e a Olimpíada, que foi um desastre. Então, se teve muito dinheiro, os municípios tiveram muito dinheiro, aqueles que eram atrelados a Brasília, de captar recursos.
Nós chegamos a ter 390 programas de liberação de recursos. São 390 contas que cada prefeitura tinha, né, buscando dinheiro em Brasília de forma inconsequente. Traz porque tem. Traz o dinheiro e depois vê como é que gasta. Só que para gastar, tu tem que botar um funcionário, tu tem que montar a estrutura. Os municípios sem planejamento. Os municípios foram absorvendo UPAs, foram absorvendo SAMU, foram absorvendo as escolas em vagas infantis. Precisa de pessoas para conduzir tudo isso. Exatamente, né? E o Ministério Público entrou na outra ponta, dizendo o quê? Agora é um direito, tem que dar vaga para todo mundo. Ok, é o que diz a lei. Ninguém questiona isso. Sim. Agora vai dar vaga para todos, de que forma? Né? Aí o funcionário começou a ser o grande culpado disso, um inchaço das prefeituras. Para aí. Né? E a realidade ela não reflete isso. Jogar para o funcionário como grande responsável por tudo, pelos direitos, pelas vantagens, que realmente elas têm que serem discutidas e adequadas numa nova realidade do país, sem dúvida nenhuma. Agora, dizer que tudo é culpa do funcionário, tem alguém que chamou ele para dentro da prefeitura, para dentro do Estado, para dentro do governo federal. Sem dúvida. O momento atual ainda, a gente já até entrou um pouquinho nesse assunto, mas como é que tu vês hoje o momento político, o momento econômico, seja a nível federal, estadual, até mesmo dos municípios, as dificuldades? A gente sabe que a gente passa por uma grande crise política e econômica no país, estamos próximos a uma nova eleição federal e estadual. Como é que tu está enxergando esse momento atual? Bom, assim, esse quadro hoje ele é muito frágil, né? Ontem a gente teve a oportunidade de termos o primeiro debate os candidatos presidenciáveis, além do nervosismo, que é uma coisa natural, por ser o primeiro, mesmo por mais experiente que alguns sejam, né, uma vida política intensa, a gente nota uma falta de embasamento e consistência, tá? Porque muita coisa vira ataque pessoal, ataque a partidos políticos, enquanto nós temos que estar discutindo o país, né? O que passou, passou. Não que se apague, não se ache responsáveis, não é isso. Mas não podemos ficar discutindo o passado, sendo que a gente tem um presente onde a economia está travada, a indústria está travada, o investidor não aporta recursos, o investidor externo não bota dinheiro porque não tem regras definidas, não sabe quem vai ser o presidente. O país travou, de uma maneira geral, nos últimos meses e vai levar um bom tempo para essa máquina começar a andar e que o Brasil volte a transmitir credibilidade, né? Como é que um país tem um déficit orçamentário nos últimos anos de 100 e poucos bilhões, se dentro da casa da gente, se a gente ganha X reais, vai gastar X mais alguma coisa, a conta não fecha. Exatamente. E a gente usa o cartão de crédito, paga juro alto, busca dinheiro emprestado, sei lá. E vira bola de neve. E é o que o governo tem feito, né? Então, eu acho que está na hora da gente vamos passar por momentos muito difíceis nos próximos meses ou anos, mas é um momento que o país tem de rever e tentar entrar no trilho. E para isso, eu acho que precisa da sociedade, a sociedade tem que ser chamada para essa discussão. Se o próximo presidente ou presidente ou governadores, não interessa, não tiverem um apoio popular, nós não iremos a lugar nenhum. Eu acho que chegou na hora da população, além de dar o voto, independente para quem seja, para qual partido, ela tem que acompanhar, compartilhar, né, e opinar e cobrar de seus representantes postura. Não virar as costas para o país nesse momento, que é o momento mais delicado da nossa história. E a gente é atingido, né, e sente todo dia, seja na família, no bolso, né? Enfim. Né? Então, eu acho que chegou a vez da população se manifestar de forma muito clara, né? Queremos um país diferente, é isso que a gente está buscando, a população nos diz isso, né? E se essa é uma oportunidade que a gente tem de tentar mudar a realidade desse país, porque é sério, nós perdemos qualidade no ensino, perdemos qualidade de país em infraestrutura, se perdeu isso durante investimentos que fizeram na Copa do Mundo, Olimpíada, esse dinheiro podia ter sido injetado em qualidade de país, né? Se discute muito as privatizações hoje, que é um caminho sem volta. O governo não tem que estar discutindo se ele é dono de banco, se ele é dono de mineradora, isso não compete ao governo federal, porque isso é um cabide de emprego, né? Esse é um cabide de emprego, tem que terminar com isso, o governo tem que fazer saúde, educação como regra geral
Eu entendo que o salário do funcionário, do médico, do enfermeiro, não interessa, deveria ser pago pelo governo federal, ajustando a realidade de cada estado, né? Ela não pode ser uma coisa de cima a baixo, mas eu acho que isso teria que ser uma coluna vertebral. Educação, saúde e segurança hoje são projetos de longa duração, com pequenos ajustes, com trocas de governo, não que entre um e desconstitua o que tu fizeste, o que eu fiz, o que o outro fez. Exatamente. Né? Essa mudança a né? todo momento, a cada 4 anos, ou a cada 2, porque a cada 2 anos temos eleições, seja para municípios ou a nível federal e estadual, acaba sempre sendo um problema. Né? Exatamente. Então, porque parece que sempre alguém está vindo, no que passou não presta e eu vou fazer tudo novo. E ninguém está descobrindo a roda agora. Né? Não, pelo contrário, né? Porque a gente está sempre discutindo aquilo, o que é esquerda, direita, o que é centro, não sei o que lá. E infelizmente, aonde isso está levando? Né? São 35 partidos que se confundem. Tá? E se tu pegar o estatuto de cada um deles, é assustador. Tu pega tem Partido Verde, ok. Tem o Partido Ecológico. Exato. Mas o que é verde é ecológico, não é ecológico? O que é ecológico é verde? Eu não sei. É bem assim. Partido Socialista Trabalhista, Partido Social Cristão. Quer dizer, o cristão é trabalhista, o trabalhista não é cristão. Perfeito. Né? Então, sabe, eu poderia citar outros tantos exemplos, né? Democrata. Bom, nós vivemos uma democracia. Né? O comunista, qual é a posição dele em relação à democracia, ou a democracia em relação ao comunismo? Quer dizer, é uma confusão que ninguém entende, né? E tu vai querer que o eleitor entenda. É verdade. Paizão, a gente está encaminhando o encerramento do programa. O pessoal que daqui a pouco quer conhecer um pouquinho mais as ideias do Faisal Caram, quer até mesmo em algum momento, né, ter esse contato mais pessoal, tem as lojas, né, em Campo Bom aí que eu pode ter esse contato, mas enfim, como é que o pessoal faz para te encontrar via redes sociais, enfim? Tem a rede social das lojas ali também, né? Não vou ficar fazendo propaganda. Não, fica à vontade, pode falar. É Desejo Cosméticos, ótimo. Né? Tá? Então a gente tem loja aqui em Canudos, né? Na Bartolomeu. Sim. Temos em Parobé, Igrejinha, e tínhamos em Três Coroas, que em fevereiro a gente fechou, em decorrência de ajustes ali, porque a coisa está ficando complicada, né? Não é diferente de outros. Né? Como é que é o nome da loja? Desejo Cosméticos. Desejo Cosméticos. Né? E redes sociais do Faisal Caram também? Tem as redes sociais minhas ali, né? Bastante tempo, faz muito tempo isso. As pode pessoas podem entrar, contato, sugerir, dizer se concordam ou não concordam com o que a gente fala, com o que a gente diz, isso é democracia, se manifesta, né? É um direito de todos, né? Dúvida. Claro que sempre com respeito. Né? Sem dúvida. Faisal, uma satisfação. Um prazer enorme. Poxa, parabéns pelo trabalho desenvolvido e ter aqui um sucesso ainda maior. Viu? Obrigado a vocês pela oportunidade. Tá certo. Hoje tivemos uma conversa de peso com o grande Faisal Caram, ex-prefeito da cidade de Campo Bom, ex-secretário de obras aqui também da cidade de Novo Hamburgo. O Conversa de Peso volta no próximo programa.